A Estrada da Noite, Joe Hill. Capítulo 16. O crepúsculo seria dali a 1 hora. Judy sentou no estúdio para ver os últimos raios de luz se escoarem do céu. Estava com a guitarra no colo. Precisava pensar. As duas coisas andavam juntas. Estava numa cadeira, virado para uma janela que dava para o celeiro. O canil e as árvores mais atrás. Tinha aberto uma fresta na janela, por onde entrava um vento cortante. Judy não se importava. Não estava muito mais quente dentro de casa e ele precisava de ar fresco. Estava grato por aquele aroma de meados de outubro. Um perfume de maçãs apodrecidas e folhas caídas. Era um alívio depois do cheiro desagradável do escapamento. Mesmo após tomar uma ducha e mudar de roupa, continuava sentindo o fedor em seu corpo. De costas para a porta, Judy viu o reflexo de Georgia quando ela entrou. Georgia trazia uma taça de vinho tinto em cada mão. Segurava uma delas desajeitadamente por causa da atadura em volta do polegar e, ao ficar de joelhos ao lado da cadeira dele, acabou se molhando um pouco. Ela chupou o vinho que se derramara em sua pele e colocou uma das taças na frente de Judy, no amplificador perto de seus pés. Ele não vai voltar, disse ela. O homem morto. Aposto com você. Queimar o paletó nos livrou dele. Golpe de gênio. Sem dúvida, essa porra tinha que sair daqui. Show! Coloquei o paletó em 2 sacos de lixo antes de levá-lo para baixo. E mesmo assim, achei que o fedor ia me fazer vomitar. As palavras estavam na ponta da língua de Judy. Ele queria que você fizesse isso. Mas Judy preferiu ficar calado. Não faria bem a Georgia ouvir aquilo e não era possível voltar atrás. Estava feito e acabado. Georgia apertou os olhos, estudando sua expressão. As dúvidas de Judy deviam estar transparecendo em seu rosto, pois ela disse: Está achando que ele vai voltar? Quando Judy não respondeu, Georgia se inclinou e tornou a falar, a voz baixa, urgente. Então por que não vamos embora? Arranjamos um lugar na cidade e saímos da porra desta casa. Ele refletiu, preparando sua resposta devagar e com esforço. Acho que sair correndo daqui não vai dar em nada, disse por fim. O homem não está assombrando a casa. Está assombrando a mim. Isso era parte da coisa, mas só uma parte. O resto era duro demais para colocar em palavras. Ele não conseguia deixar de pensar que tudo o que acontecera até aquele momento tinha uma razão. A razão do homem morto. A expressão operações psicológicas veio à mente de Judy provocando calafrios. Ele tornou a se perguntar se o próprio fantasma não estava tentando fazê-lo fugir. E por quê? Talvez a casa ou alguma coisa na casa desse a Judy uma vantagem. Embora, por mais que tentasse, não conseguia descobrir o quê. Já pensou que você devia ir embora? Perguntou Judy a ela. Hoje você quase morreu, disse Georgia. Não sei o que está acontecendo, mas não vou a parte alguma. Acho que nunca mais vou tirar os olhos de você. Além disso, seu fantasma não fez nada comigo. Aposto que não pode me tocar. Mas Judy vira Craddock sussurrando na orelha dela. Vira o choque no rosto de Georgia quando o morto ergueu diante de seus olhos a lâmina na corrente. E não esquecera a voz de Jessica Price ao telefone, a preguiçosa e venenosa fala arrastada de caipira preconceituosa. Você não vai sobreviver, e todo mundo que tentar ajudá-lo vai morrer. Craddock podia atingir Georgia. Ela precisava ir. Agora Judy percebia claramente isso. No entanto, a ideia de mandá-la embora, de acordar sozinho no meio da noite e encontrar o morto ali, a vigiá-lo no escuro, o apavorava. Se Georgia fosse embora, talvez levasse o que ainda restava da coragem de Judy. Ele não sabia se poderia suportar a noite e o silêncio sem a proximidade dela. Aquela revelação era tão dura e inesperada que ele teve uma sensação de vertigem.
Era um homem com medo de altura, vendo o chão se distanciar debaixo dos seus pés, enquanto a roda gigante o puxava irremediavelmente para o alto. "O que me diz de Danny?" perguntou Judy. Achou que sua voz parecia forçada, diferente, e limpou a garganta. Danny achou que ele era perigoso. Mas o que o fantasma fez a Danny? Ele simplesmente viu alguma coisa, se assustou e correu para salvar a própria pele. Na realidade, ninguém fez nada com ele. O fato de o fantasma não ter feito nada não significa que não possa fazer. Olha o que me aconteceu hoje à tarde. Georgia balançou a cabeça. Tomou o resto do vinho de um gole só e fitou Judy com seus olhos brilhantes e indagadores. "E você jura que não entrou naquele celeiro para se matar? Você jura, Judy? Não fique zangado por eu estar perguntando. Preciso saber." "Acha que sou do tipo?" perguntou ele. "Todo mundo é do tipo." "Não eu. Todo mundo. Tentei fazer isso. Pílulas. Bemi me encontrou desmaiada no chão do banheiro. Meus lábios estavam azuis. Eu mal conseguia respirar. Isso foi 3 dias depois do meu último dia no colégio. Mais tarde, minha mãe e meu pai foram até o hospital. E meu pai disse: "Nem isso você consegue fazer direito." Filho da puta. Era mesmo. Por que você quis se matar? Espero que tenha tido uma boa razão. Porque andava fazendo sexo com o melhor amigo do meu pai, desde os 13 anos. Um cara de 40 anos, com uma filha. As pessoas descobriram. A filha descobriu. Era minha amiga. Disse que eu arruinei sua vida. Disse que eu era uma puta. Georgia girava a taça para um lado e para o outro na mão esquerda e viu o brilho da luz se mover ao redor da borda. Muito difícil argumentar com ela. Ele me dava coisas e eu sempre aceitava. Por exemplo, um dia ele me deu um casaco novinho com $50 dentro do bolso. Disse que o dinheiro era para eu comprar sapatos que combinassem com ele. Eu deixava ele me foder pelo preço de um sapato. Porra, isso não é uma boa razão para se matar, disse Judy. Era uma boa razão para matar o safado. Georgia riu. Como ele se chamava? George Hugger. Hoje é vendedor de carros usados na minha cidadezinha natal. É o chefe do comitê republicano do condado. Da próxima vez que eu for a Georgia, dou uma passada por lá e mato o filho da puta. Ela tornou a rir. Ou pelo menos afundo o traseiro dele definitivamente no barro da Georgia, disse Judy, tocando os compassos iniciais de Atos Sujos. Ela tirou a outra taça de vinho de cima do amplificador, ergueu-a num brinde a Judy e tomou um gole. Sabe qual é a melhor coisa a seu respeito? Perguntou ela. Não faço ideia. Nada é capaz de chocá-lo. Quero dizer, eu simplesmente falei tudo isso e você não acha que eu esteja, como dizer, arruinada, irremediavelmente fodida. Talvez eu ache e simplesmente não me importe. Você se importa, disse ela, pondo a mão no tornozelo dele. Mas nada o deixa escandalizado. Judy deixou passar. Não disse que podia ter adivinhado, quase desde o primeiro momento, a tentativa de suicídio, o pai que não ligava para ela, o amigo da família que a molestava. Tinha intuído tudo aquilo ao vê-lo usando uma coleira, o cabelo cortado com as pontas irregulares e a boca pintada com um batom branco que lembrava glacê de bolo. E com você? O que aconteceu? Disse ela. Sua vez. Judy puxou o tornozelo, livrando-se da mão dela. Não estou numa competição de traumas. Ele deu uma olhada pela janela. Nada havia sobrado do dia, a não ser um jorro fraco de luz, de bronze avermelhado, atrás das árvores sem folhas. Judy contemplou seu próprio reflexo semi-transparente na vidraça. O rosto comprido, marcado, a barba preta e escorrida que chegava quase ao peito. A fisionomia abatida e soturna de um fantasma. Fale sobre essa mulher que enviou o fantasma, disse Georgia. Jessica Price.
E ela não enviou simplesmente o fantasma. Não se esqueça. Ela me induziu a pagar por ele. Certo. No eBay. Ou sei lá como se chama. Não. Num site diferente. Um clone de terceira categoria. Parecia um leilão normal da internet. Mas ela estava orquestrando as coisas nos bastidores para garantir que eu ganhasse. Judy viu a pergunta se formando nos olhos de Georgia e respondeu antes que ela pudesse falar. Por que ela se deu todo esse trabalho? Não sei. Tenho a impressão de que não podia simplesmente enviá-lo para mim. Eu tinha de concordar em tomar posse dele. Tenho certeza de que há algum sentido profundo nisso. É, disse Georgia. Fique com o eBay. Não aceite imitadores. Ela provou um pouco de vinho, lambeu os lábios e continuou. E tudo isso porque a irmã se matou? Mas por que ela acha que a culpa é sua? Será por causa de alguma coisa que você escreveu numa música? Como aquele garoto que se matou depois de ouvir Ozzy Osbourne? Nunca escreveu alguma letra dizendo que tudo bem com o suicídio ou algo do gênero? Não. E Ozzy também não. Então não entendo por que ela está tão irritada com você. Vocês se conhecem? Você conhecia a moça que se matou? Ela escrevia para você cartas malucas de fã ou algo assim? Ela morou algum tempo comigo, disse ele. Como você? Como eu? Tenho novidades para você, Georgia. Eu não era virgem quando a encontrei. Ele próprio achou a sua voz dura e estranha. Por quanto tempo ela morou aqui? Não sei. 8, 9 meses. Tempo suficiente para eu achar que já estava na hora de ela partir. Georgia refletiu um pouco. Estou morando com você há uns 9 meses. Sério? Será que já ultrapassei meu limite? 9 meses é o limite? Será que está na hora de alguma buceta nova? Bom, será que ela era loura e você decidiu que estava na hora de uma morena? Ele tirou as mãos da guitarra. Ela era uma psicopata. Por isso a coloquei no olho da rua. Acho que ela não reagiu muito bem. O que está querendo dizer com psicopata? Quero dizer maníaco-depressiva. Na fase maníaca só pensava em transar. Na depressiva, dava trabalho demais. Tinha problemas mentais e você simplesmente lhe deu um chute? Eu não estava a fim de segurar a mão dela pelo resto da vida. Também não me comprometi a segurar a sua. Vou lhe dizer mais uma coisa, Georgia. Se você pensa que a nossa história termina com "e viveram felizes para sempre", acho que pegou a porra do conto de fadas errado. Enquanto falava, ele se deu conta de que tinha encontrado um modo de feri-la e se livrar dela. Agora percebia como estivera conduzindo a conversa exatamente para aquele momento. Ocorreu-lhe que se pudesse irritá-la a ponto de fazê-la ir embora, mesmo que fosse apenas por algum tempo, uma noite, algumas horas, isso podia ser a última coisa boa que faria por ela. Como se chamava? A moça que se matou. Ele começou a dizer Ana, mas acabou dizendo Flórida. Georgia se levantou depressa, tão depressa que cambaleou como se fosse cair. Ele podia ter estendido a mão para ampará-la, mas não o fez. Melhor deixá-la se machucar. A face de Georgia empalideceu e ela deu um meio passo vacilante para trás. Ela o fitou, confusa, magoada, e então seus olhos se aguçaram, como se estivesse subitamente pondo o rosto de Judy em foco. Não, murmurou ela brandamente. Você não vai me afastar desse jeito. Pode dizer o que bem entender. Vou ficar por aqui, Judy. Pousou cuidadosamente a taça que estava segurando na beira da escrivaninha dele. Começou a se afastar e parou na porta. Virou a cabeça, mas não pareceu de todo capaz de olhar no rosto dele. Vou dormir um pouco. Venha para a cama também. Ela estava dizendo a ele o que fazer, não perguntando. Judy abriu a boca para responder e descobriu que não tinha nada a falar. Quando ela deixou o estúdio, ele encostou cuidadosamente a guitarra na parede e se levantou.
Seu pulso estava acelerado e as pernas bambas. Manifestações físicas de uma emoção que ele demorou algum tempo para identificar. Tão pouco acostumado estava à sensação de alívio. Capítulo 17. Georgia não estava ali. Foi a primeira coisa que percebeu. Ela não estava ali e ainda era noite. Jude exalou e sua respiração deixou uma nuvem de vapor branco no quarto. Ele empurrou o lençol fino, saiu da cama e ficou abraçado a si mesmo durante um breve acesso de tremedeira. A ideia de que ele estivesse de pé, rondando pela casa, o alarmou. A cabeça dele continuava turva de sono e o quarto devia estar próximo do ponto de congelamento. Seria razoável pensar que Georgia tivesse saído para descobrir o que havia de errado com o aquecimento. Mas Jude sabia que não era isso. Ela também vinha dormindo mal, virando-se na cama e murmurando. Podia ter acordado e ido ver televisão, mas ele também não acreditava nisso. Quase gritou o nome dela, depois pensou melhor. Acovardou-se com a ideia de que ela podia não responder, que a voz dele podia se deparar com um sonoro silêncio. Não, nada de gritos, nada de agir impulsivamente. Teve a impressão de que sair correndo do quarto e investir pela casa às escuras chamando por ela o levaria irremediavelmente ao pânico. Pois é, o escuro e o silêncio do quarto o apavoravam, e ele estava com medo de procurar por ela, medo do que podia estar à espera do outro lado da porta. Enquanto continuava parado, tomou consciência de um barulho rouco, o som de um motor em marcha lenta. Rolou os olhos para trás, fitou o teto. Estava iluminado por um branco glacial, os faróis de algum carro brotando da estradinha lá embaixo. Ouvia o latido dos cachorros. Jude andou até a janela e puxou a cortina. A caminhonete estacionada na frente da casa já fora azul, mas tinha pelo menos 20 anos de idade. E, não vendo outra pintura em todo esse tempo, desbotara para um tom de fumaça. Era um Chevy. Uma picape. Jude tinha perdido 2 anos de sua vida trabalhando numa oficina mecânica por $1,75 a hora e sabia pelo ronco profundo, feroz da marcha lenta, que a caminhonete tinha um grande motor V8 embaixo do capô. A frente era toda agressão e ameaça, com um amplo para-choque prateado que lembrava o protetor de boca de um boxeador e uma barra de ferro fixada com pinos sobre a grade. A luz, na verdade, vinha de 2 poderosos faróis de milha presos à proteção de ferro, 2 spots redondos derramando o seu clarão na noite. A picape ficava a mais de 30 centímetros do solo sobre 4 pneus 35S, um veículo projetado para correr em estradas pantanosas, enfrentando valões enlameados e a vegetação cerrada dos cantões do sul. O motor estava ligado. Não havia ninguém ao volante. Os cachorros se atiravam contra a cerca de arame do canil, provocando um ritini contínuo. Não paravam de latir para a caminhonete vazia. Jude deu uma espiada no caminho de acesso à fazenda, na direção da estrada principal. Os portões estavam fechados. Era preciso usar uma senha de 6 dígitos para eles se abrirem. Era a picape do morto. Jude soube disso assim que a viu. Soube com uma certeza calma absoluta. Seu próximo pensamento foi: para onde vamos, meu velho? O telefone ao lado da cama tocou e Jude pulou sobressaltado, soltando a cortina. Ele se virou e olhou. O relógio marcava 3h12. O telefone tocou de novo. Jude andou na direção dele, cruzando depressa, nas pontas dos pés, as tábuas geladas do assoalho, com os olhos no telefone, que tocou uma terceira vez. Ele não queria atender. Tinha ideia de que seria o homem morto e Jude não queria falar com ele. Não queria ouvir a voz de Craddock. Foda-se, disse ele e atendeu. Quem é? Ei, chefe, é o Dan. Danny? São 3 da manhã. Oh, eu não sabia que era tão tarde. Estava dormindo?
Não. Jude ficou calado, à espera. Desculpe por eu ter ido embora daquele jeito. Você está de porre? Perguntou Jude. De novo olhou para a janela. O clarão tingido de azul dos faróis de milha brilhando pelas beiradas da cortina. Está ligando de porre porque quer o seu emprego de volta? Porque se é isso, é a porra da hora errada para... Não, não posso. Não posso voltar, Jude. Só estou ligando para dizer que sinto muito pelo que aconteceu. Sinto muito ter falado sobre o fantasma que estava à venda. Devia ter ficado de boca fechada. Vá se deitar. Não posso. Que porra está havendo com você? Estou fora de casa, andando no escuro. Nem sei onde estou. Jude sentiu seus braços se arrepiarem. A imagem de Danny em algum lugar na rua, no escuro, vagando de um lado para o outro, perturbou-o mais do que devia, mais do que fazia sentido. Como chegou aí? Simplesmente saí andando. Nem sei porquê. Jesus, você está de porre. Procure uma placa de rua. Chame a porra de um táxi, disse Jude desligando o telefone. Ficou feliz em se livrar do telefone. Não tinha gostado nada do tom de confusão, aéreo e infeliz na voz de Danny. Não que Danny tivesse dito algo incrível ou improvável demais, mas nunca havia tido uma conversa como aquela. Danny jamais telefonara para ele durante a noite e muito menos embriagado. Era difícil imaginar o assistente saindo para passear às 3 da madrugada ou se afastando tanto de casa a ponto de se perder. E fossem quais fossem suas outras falhas, Danny era um solucionador de problemas. Por isso é que Jude o mantivera 8 anos na sua folha de pagamento. Mesmo caindo de porre, era improvável que Danny ligasse para ele se não soubesse onde estava. Caminharia até uma loja de conveniência e pediria informações. Faria sinal para um carro de polícia. Não, estava tudo errado. A chamada telefônica e a picape do morto na entrada da garagem eram duas faces da mesma moeda. Jude sabia. Seus nervos lhe diziam isso. A cama vazia lhe dizia isso. Deu outra olhada na cortina, iluminada por trás pelos faróis. Lá fora os cachorros estavam ficando loucos. Georgia. O que importava agora era encontrar Georgia. Depois podiam pensar naquela picape. Juntos poderiam dar conta da situação. Jude olhou para a porta que levava ao corredor. Flexionou os dedos, as mãos entorpecidas pelo frio. Não queria ir lá fora. Não queria abrir a porta e ver Craddock sentado na cadeira com o chapéu no joelho e aquela lâmina na corrente caindo de uma das mãos. Mas a ideia de tornar a ver o morto, de encarar o que estivesse ali, só o deteve por mais um instante. Vencendo a inércia, foi até a porta e abriu. Vamos lá, disse para o corredor antes mesmo de ter visto se havia alguém. Não havia ninguém. Jude esperou, ouvindo o silêncio da casa por trás de sua própria respiração, levemente ofegante. O corredor comprido estava envolto em sombras. A cadeira shaker vazia contra a parede. Não, não estava vazia. Havia um chapéu preto de feltro pousado no assento. Ruídos, abafados e distantes, atraíram sua atenção. O murmúrio de vozes numa televisão, ondas quebrando a distância. Desviou o olhar do chapéu e fitou o final do corredor. Uma luz azul piscava e corria pelas bordas da porta do estúdio. Então George estava lá dentro, vendo TV afinal. Jude parou diante da porta e ficou escutando. Ouviu uma voz gritando em espanhol, uma voz na TV. O som de arrebentação era mais alto. Jude pensou em chamá-la pelo nome. Mary Beth, não Georgia. Mary Beth. Mas alguma coisa ruim aconteceu quando ele tentou. O ar se esgotou dentro de Jude. Jude só foi capaz de produzir um débil chiado ao dizer o nome dela. Abriu a porta. George estava na poltrona, do outro lado do estúdio, na frente da TV de tela plana. Da posição em que estava, Jude não conseguia ver nada além da nuca de Georgia.
O fofo redemoinho do cabelo preto cercado por uma auréola antinatural de luz azul. A cabeça dela bloqueava quase toda a visão do que estava passando na TV, embora ele pudesse ver palmeiras e um céu azul tropical. Estava escuro. As luzes do estúdio estavam apagadas. Ela não respondeu quando ele chamou Georgia, e seu pensamento foi que estivesse morta. Quando se aproximasse, veria o branco tomando conta de seus olhos. Moveu-se na direção dela, mas só tinha dado 2 passos quando o telefone tocou na escrivaninha. Judy agora podia enxergar a televisão, o bastante para ver um mexicano gorducho com óculos de sol e roupas de ginástica bege. Ele estava ao lado de uma estradinha de terra, no matagal, numa região montanhosa e afastada. Judy soube então o que ela estava vendo, embora havia vários anos não assistisse àquilo. Era um vídeo policial. Ao som do telefone, a cabeça de Georgia pareceu se mover ligeiramente, e ele achou que a ouvira exalar, uma respiração forte e trabalhosa. Não estava morta então, mas, fora isso, não havia reação. Ela não olhou para o lado, não se levantou para falar com ele. Judy deu um passo para a escrivaninha. Pegou o telefone no segundo toque. — É você, Danny? Perguntou Judy. — Ainda está perdido? — Estou, disse Danny com um riso fraco. Ainda perdido. Um telefone público no meio do nada. É engraçado. A gente quase não vê mais telefones públicos. Georgia não se virou para o lado ao som da voz de Judy. Não tirou os olhos da TV. — Espero que não esteja ligando para pedir que eu vá procurá-lo, disse Judy. No momento estou muito ocupado. Se depender de mim para procurá-lo, acho que vai continuar perdido. Estive pensando, chefe, em como cheguei até aqui. Como vim parar nessa estrada escura. Como foi isso? Eu me matei. Me enforquei algumas horas atrás. Esta estrada escura é a morte. O couro cabeludo de Judy formigou. Uma sensação viscosa, glacial, quase dolorosa. Minha mãe, disse Danny, se enforcou exatamente do mesmo modo. Só que ela fez um trabalho melhor. Quebrou o pescoço. Morreu instantaneamente. Eu perdi a coragem no último segundo. Não caí com força suficiente. Sufoquei até a morte. Na televisão, do outro lado da sala, vieram sons de engasgo, como se alguém estivesse sendo estrangulado até a morte. Demorou muito tempo, Judy, continuou Danny. Me lembro de ficar balançando por muito tempo, olhando para os pés. Agora me lembro de muitas coisas. Por que fez isso? Ele me levou a fazer. O homem morto veio me ver. Eu ia voltar ao escritório para procurar aquelas cartas para você. Estava pensando que isso pelo menos eu podia fazer. Estava pensando que não devia ter largado você como eu fiz. Mas quando fui pegar meu casaco no quarto, ele estava esperando lá. Eu nem sabia como fazer um laço até ele me mostrar, disse Danny. É como ele vai pegá-lo. Vai fazer com que você se mate. Não, não vai. É difícil não ouvir a voz dele. Não consegui resistir a ela. Ele sabia demais. Sabia que fui eu que dei à minha irmã a heroína com que ela tomou a overdose. Ele disse que foi por isso que minha mãe se matou, porque ela não podia viver sabendo o que eu tinha feito. Ele disse que eu é que devia ter me enforcado, não minha mãe. Disse que, se eu tivesse alguma decência, já teria me matado há muito tempo. Ele tinha razão. Não, Danny, disse Judy. Não, ele não tinha razão. Você não devia? Eu fiz. Danny parecia um pouco sem fôlego. Tinha de fazer. Não havia como discutir com ele. Você não pode discutir com uma voz daquelas. Veremos, disse Judy. Danny não teve resposta para isso. Na fita de vídeo, 2 homens discutiam em espanhol. Os sons engasgados continuavam sem parar. De hoje ainda não desviara o olhar. Só se movia ligeiramente,
os ombros se sacudindo de vez em quando em abanos casuais, quase espasmódicos. Tenho que desligar, Danny. Danny, no entanto, não disse nada. Por um momento, Judy prestou atenção num débil estalido da linha, sentindo que Danny estava esperando alguma coisa, alguma palavra final. E por fim ele acrescentou: Continue andando, rapaz. Essa estrada tem de levar a algum lugar. Danny riu. Você não é assim tão mal quanto pensa, Judy, sabia? É? Não diga. Seu segredo está em segurança, disse Danny. Até logo. Até logo, Danny. Judy se inclinou para a frente, pousando gentilmente o fone no gancho. Quando se curvou sobre a escrivaninha, olhou de relance para baixo e para trás dela e viu que o cofre no chão fora aberto. Seu pensamento inicial foi que o fantasma o abrira, uma ideia que descartou quase de imediato. Georgia, mais provavelmente. Ela conhecia a combinação. Ele girou, olhou para a nuca de Georgia, para a auréola de trêmula luz azul, para a televisão atrás. Georgia, o que está fazendo, querida? Ela não respondeu. Ele se aproximou, movendo-se silenciosamente pelo tapete grosso. Viu primeiro a imagem na tela plana. Os matadores estavam acabando de liquidar o garoto magricelo e muito branco. Mais tarde iam pegar a namorada numa cabana de tijolos de concreto, que ficava junto de uma praia. Agora, no entanto, se encontravam numa trilha cheia de mata em algum lugar nas montanhas sobre o Golfo da Califórnia. O garoto estava de bruços, os pulsos presos por uma par de algemas flexíveis de plástico branco. Sob a luz equatorial, a pele dele era branca como barriga de peixe. Um pequeno americano, vesgo, com um cabelo ruivo e crespo num arremedo de penteado afro, mantinha uma bota de cowboy no pescoço do garoto. Estacionada na estrada havia uma van preta, as portas de trás escancaradas. Ao lado do paralama traseiro estava um mexicano gorducho com roupa de ginástica, uma expressão de desagrado estampada no rosto. Nós estamos vendo, disse o homem com os óculos escuros. A hora. O ruivo vesgo fez uma careta e balançou a cabeça, como se discordasse, mas apontou o pequeno revólver para a cabeça do garoto magricela e puxou o gatilho. A boca da arma faiscou. A cabeça do garoto estalou para a frente, atingiu o solo, balançou para trás. O ar em volta da cabeça foi repentinamente turvado por um fino borrifo de sangue. O americano tirou a bota do pescoço do garoto e deu um passo cauteloso para o lado, tomando cuidado para não manchar de sangue suas botas de cowboy. A face de George estava pálida, completamente inerte, os olhos arregalados fixos na televisão sem piscar. Ele estava com a camiseta dos Ramones que tinha usado antes, mas sem nada por baixo, e suas pernas estavam abertas. Numa das mãos, a ruim, ela segurava desajeitadamente a pistola de Judy, com o cano enfiado no fundo da boca. A outra mão estava entre as pernas, o polegar se movendo para cima e para baixo. Georgia, disse ele, e por um instante ela o olhou de soslaio, um olhar indefeso, suplicante, mas voltou imediatamente a atenção para a TV. Sua mão ruim girou a pistola, virando-o para apontar o cano para o céu da boca. Deixou escapar um fraco ruído engasgado. O controle remoto estava no braço da poltrona. Judy tocou num botão. A televisão piscou e apagou. Os ombros dela se ergueram numa reação involuntária, nervosa. A mão esquerda continuava se movendo entre as pernas. Ela estremeceu, fez um som forçado, doloroso com a garganta. Pare com isso, disse Judy. Ela puxou o cão da pistola com o polegar. Isso produziu um estalo alto no silêncio do estúdio. Judy aproximou-se dela e retirou suavemente a arma da sua mão. De repente, todo o corpo de Georgia ficou perfeitamente imóvel. A respiração assobiava, curta e rápida. A boca estava molhada, brilhando ligeiramente
e Judy percebeu que estava com uma certa ereção. O pau começava a ficar duro com o cheiro dela no ar e a visão dos dedos dela brincando com o clitóris. Ela estava na altura certa. Se ele fosse para a frente da poltrona, Georgia poderia chupar sua pica enquanto ele apontava a pistola para sua cabeça. Ele poderia enfiar o cano em sua orelha enquanto metesse o pau. Ele viu um lampejo de movimento refletido na janela parcialmente atrás da escrivaninha, e o seu olhar saltou para a imagem no vidro. Pôde ver a si mesmo ali e o homem morto parado ao seu lado, curvado e sussurrando no ouvido dele. No reflexo, Judy pôde ver que seu próprio braço tinha avançado e estava apontando a arma para a cabeça de Georgia. Seu coração deu um pulo, o sangue todo disparando numa explosão súbita, cheia de adrenalina. Olhou para baixo, viu que era verdade. Estava segurando a pistola contra a cabeça dela. Viu o dedo apertando o gatilho. Tentou se conter, mas era tarde demais. Apertou e esperou aterrorizado que a arma disparasse. Não disparou. O gatilho não desceu os últimos 6 milímetros. A trava de segurança estava puxada. Porra! Subilou Judy e baixou a arma, tremendo freneticamente. Usou o polegar para fazer o gatilho voltar. Quando o viu encaixado no lugar, jogou a pistola longe. Ela bateu com força na escrivaninha e Georgia se encolheu com o barulho, chorando baixo. O olhar dela, no entanto, continuava fixo em algum ponto abstrato da escuridão. Judy se virou, procurando o fantasma de Craddock. Não havia ninguém do seu lado. O estúdio estava vazio. Só havia ele e Georgia. Virou-se para ela e puxou com força seu delgado pulso branco. Levante-se, disse ele. Vamos embora. Agora mesmo. Não sei para onde, mas precisamos sair daqui. Vamos para algum lugar onde haja muita gente e luzes brilhantes. E vamos tentar resolver isso. Está me ouvindo? Não se lembrava mais de seu raciocínio justificando a permanência na casa. A lógica saltara pela janela. Ele ainda não acertou contas conosco, disse ela, a voz um cochicho trêmulo. Judy puxou-a, mas ela não se levantou. O corpo de Georgia continuava duro na poltrona, nada cooperativo. Ela não olhava para Judy, não olhava para lugar algum a não ser diretamente à frente. Vamos, disse ele, enquanto é tempo. Não há mais tempo, disse ela. A televisão piscou e ligou de novo.